Bíblias em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu oro ao Senhor para que a palavra dele seja aplicada pelo Santo Espírito ao nosso coração e ao seu coração também, que está ou da sua casa ou de outro local participando conosco. A minha oração é que o Espírito Santo se encarregue para que não seja meramente uma interpretação de texto. Assim diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos irmãos, irmãs, todos que estão conosco, nós introduzimos esse sermão pensando na questão de viver pela lei. Viver embasado na lei para a salvação é como estar com o pulmão todo infeccionado e apenas manter diariamente exames de tomografia. Tal exame apenas revelará o agravamento da enfermidade, sem oferecer nenhum benefício de cura. É preciso tomar o medicamento correto, indicado pelo profissional correto. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Gálatas, encontramos aqui uma série de admoestações. E o problema central da carta apresentada da igreja ali na Galácia é justamente que o envolvimento ou a ação de pessoas judaicas que voltaram à igreja e começaram a pregar a necessidade de retornar às práticas cerimoniais ou submeter-se à lei, que o evangelho tinha que ter todos os requisitos da lei. Se nós olharmos aqui no capítulo 2, você encontrará no versículo 11, o apóstolo Paulo, inclusive, confrontando o apóstolo Pedro, pois o mesmo, quando estava com os gentios, ele se relacionava de forma normal, não exigindo nada da lei cerimonial, mas quando se aproximavam alguns judeus, ele mudava de comportamento diante dos gentios, e Paulo diz que o confronta face a face. Eu gosto muito da divisão desta epístola oferecida pelo saudoso reverendo José João. Nós temos 6 capítulos e ele dizia o seguinte, e eu concordo com ele, que os 2 primeiros capítulos Paulo defende a graça defendida. Nos capítulos 3 e 4, Paulo explica a graça explicada. E nos capítulos 5 e 6, Paulo aplica a graça aplicada. Sendo assim, nós estamos no contexto da defesa da graça. E é neste momento que nós encontramos Paulo tratando aqui maravilhosamente da maneira como a graça de Deus, ela é suprema na nossa vida e para a nossa salvação. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida nesses 2 versículos, e eu quero que você se firme neste contexto para que você possa ser edificado com o Senhor. A primeira lição que eu quero tirar aqui em relação àquilo que Paulo está ensinando é que Paulo nos ensina que é impossível obter a justificação para a nossa salvação através da lei. Olha o que ele diz então, repetindo o versículo 19, quando ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. A questão de morrer para a lei é justamente trazer à mente algo que havia sido esclarecido ao apóstolo Paulo e que em muitos judeus essa graça não havia sido revelada. É que o homem é incapaz
incapaz de ser justificado através da lei, porque a lei ela coloca na transparência, a lei ela aponta para a sua vida, colocando a transparência da sua alma, enquanto uma ultrassonografia, um raio-x ou uma tomografia aponta para o interior do seu corpo, a lei de Deus ela aponta para o interior da sua alma. E a grande questão aqui é justamente esta: quebrou um item da lei, você é culpado de toda a lei. E nenhum homem foi capaz de guardar a lei. Então esse voltar à lei para a prática da lei, na intenção de obter a justificação, isso é retroceder. Mas por que no Antigo Testamento havia a lei, a exigência da lei? Porque os judeus ainda hoje acham que tem que guardar a lei. Qual o papel da lei? A lei ela é má? Não, de forma alguma. A lei ela não é má. A lei ela é um parâmetro para medir e apontar para o ser humano a sua pecaminosidade, encaminhando-nos então ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 3 aqui, da mesma epístola dos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, nós encontramos no versículo 23 e 24, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, ou seja, ela era como algo que nos instruía, ela nos apontava a nossa enfermidade espiritual, a nossa alma doente, e apontava então para alguém que poderia nos salvar. Então ele diz, essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O aio aqui é o termo original do paidagogos, ou da pedagogia, do pedagogo. É aquele que aponta, que programa, que educa e que cuida da educação. Então a lei tinha esse papel, e a lei nos mostrou que todos nós somos imperfeitos, todos nós somos carentes. E aí eu posso afirmar para você, qualquer pecado, ainda que seja um pecado com a mínima consequência visível, tem indício suficiente para condenar uma alma à eternidade da perdição. Ninguém pela lei pode ser salvo, ninguém pela lei consegue, ninguém consegue guardar a lei, porque nós nascemos já com a mente pervertida. Então Paulo está dizendo que quando eu vivia para a lei, quando eu buscava na lei, eu vivia pesado, e agora então resolvi morrer para a lei. O que significa então morrer para a lei? Significa que a lei não mais seria o parâmetro, que Paulo deixaria de buscar a sua justificação pelas suas obras, por guardar a lei. Então por isso ele disse que morri para a lei. Ele apenas estava dizendo que, na verdade, depois de ter cansado de buscar fazer, ele entendeu que tudo o que ele fizesse, ainda que aparentemente perfeito, ele não conseguiria guardar toda a lei, e por isso ele seria condenado. Então por isso ele diz, morri para a lei, ou deixei de buscar justificar-me com as minhas próprias ações, com a minha própria vida, com a minha própria obra. E esta é a primeira lição que Paulo nos apresenta e ele nos ensina. Ensinava a igreja da Galácia, e hoje o próprio Senhor, na sua palavra, nos ensina. Há quantas pessoas, ainda que evangélicas, estão estribando a sua justificação, a sua salvação, nas suas próprias ações religiosas? Quantas pessoas pensam que, eu oro bastante, eu leio muito a Bíblia, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não vou para casas de shows onde não é conveniente para o cristão, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro, pensando que isso lhe dá algum direito de se aproximar do céu. E na verdade não. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo,
Em outro local da Bíblia, Paulo vai dizer o seguinte: se fosse olhar pelas obras, eu seria muito mais do que vocês, porque eu era muito religioso, eu era muito fiel à lei, mas tudo isso considerei perda. Ou seja, ele entendeu, ele viu que os seus esforços, ainda que fossem muitos, ainda que fossem intensos, ele não conseguiria alcançar a salvação. Nós não podemos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. A nossa vida, seja aqui do jeito que está acontecendo, e aquele que está lá fora sem Jesus, pelos nossos méritos, nós somos iguais. Só podemos ser salvos através de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A segunda lição que aprendemos aqui, Paulo nos ensina que quando somos salvos em Jesus, ou regenerados, ou gerados de novo, nossa vida passa a ser uma vitrine de Jesus Cristo. Ele encerra o versículo 19 dizendo: estou crucificado com Cristo. Aí começa o 20: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já parou para pensar da seriedade do que envolve esta afirmação? Você já fez esta afirmação? Bom, se você é crente no Senhor Jesus, diz ser nascido de novo, se você que está me acompanhando agora também é crente e diz ter nascido de novo, você e eu, nós precisamos ter então a coragem de dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque não há possibilidade de eu ser regenerado e Cristo não viver em mim. Se eu sou regenerado e Cristo ainda não vive em mim, é porque ainda não sou regenerado. E aqui Paulo vai tratar justamente isto. Quando ele diz crucificado com Cristo, ele está dizendo que aquele velho Paulo, a natureza antiga, velha de obras, foi crucificada juntamente com Cristo. Ali Paulo velho deixou de existir. E ele agora então, na sua ressurreição, porque também ele trata disso depois aos Colossenses, ressuscitados com Cristo, na sua ressurreição ele é recriado e nasce um novo Paulo. Um novo Paulo que as suas motivações agora são outras motivações. Então o Paulo apaga e o próximo Paulo revela Jesus. O próximo Paulo anuncia Jesus. Todos que olhavam para Paulo viam o Senhor Jesus. Viam de que forma? No seu caráter, na sua fé, na sua obediência, no temor a Deus, no amor por Deus, no amor a Jesus, no amor à igreja. Paulo agora, ele não tem mais a expressão de manifestar a sua vontade. Talvez isso possa trazer dúvidas a alguns corações. Será que as pessoas têm que deixar de existir a sua vontade? E é muito interessante isso, porque se nós olharmos logo atrás aqui no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 4, 3 e 4, nós encontramos: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, a grande questão é: enquanto os nossos olhos estão fechados, nós pensamos que a nossa vontade é boa. Nós pensamos que sabemos alguma coisa. Nós pensamos que somos melhores de outras pessoas por causa do estudo que nós tivemos, a escola que frequentamos, a família que nós nascemos, a maneira como nós agimos, e nós nos achamos melhores, até o dia em que nos é tirado o véu,
rasgado o véu dos olhos, as escamas dos olhos. E aí então, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, nós contemplamos a face de Deus. Ao contemplar a face de Deus, ainda que surjam algumas vontades do nosso coração contrárias à vontade de Deus, nós saberemos que a vontade de Deus é incomparavelmente melhor e superior à nossa própria vontade. E nós diremos não para a nossa vontade carnal, porque nós contemplamos. Não é uma questão de uma submissão cega, não é uma questão seguinte: eu vou me submeter, eu embora não queira, mas eu tenho que me submeter, eu estou me deixando triste, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não. É algo prazeroso. É por isso que o apóstolo Paulo, estando preso, ele escreve uma epístola à igreja de Filipos, chamando para a alegria, chamando para o contentamento. E no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E a palavra vem ainda: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque os olhos são abertos. Só pode experimentar a doçura do Evangelho quem realmente é tocado pelo Evangelho. Então ele morreu com Cristo, crucificou o velho com Cristo e ressuscitou agora com Cristo. E a vontade de Cristo passa a fazer a sua vontade dominar. E então a vontade de Paulo agora é submetida à vontade do Senhor. A vontade de Paulo agora, ela é sempre consultada, ou melhor, a vontade de Jesus é consultada diante da vontade dele. E aí então ele consulta se a vontade dele está de acordo com a vontade de Jesus, porque não importa mais agora qual é a vontade dele, mas qual é a vontade do Senhor Jesus. Quando ele afirma isso, quando ele nos ensina que uma vez regenerado, a nossa vida passa a ser uma vitrine de Jesus, ele está dizendo o seguinte: que agora Cristo vive em mim. Isso é muito importante, isso é muito sério para a nossa vida. Cristo viver em nós. Isso significa que nós temos uma visão de Deus muito parecida com a visão de Jesus. Lembra lá de 1 Coríntios 2, quando ele diz que, acho que se eu não estou equivocado, 2,16, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Isso, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo é justamente que Cristo passou a dominar a essência da sua vida. Tudo que ele faz agora, ele não faz por ele mesmo, mas ele faz por Jesus, e em nome de Jesus. É como se Jesus vivesse agora no apóstolo Paulo. É como se Jesus vivesse agora em nós. Quantas pessoas até querem a salvação? Quantas pessoas até querem e confessam que Jesus é o Senhor da sua vida, mas que na prática não aceitam que o Senhor governe sobre ele? Quantas pessoas ainda guardam terrivelmente rancores? Quantas pessoas ainda estão na prática deliberada do pecado? Todas as vezes que nós vivemos deliberadamente no pecado, nós estamos conscientemente negando o Senhor Jesus. Quando nós somos regenerados, Cristo vive em mim. Cristo atua em mim. Cristo age em mim e através de mim. Esta submissão ao Senhor Jesus é uma submissão doce. Lembra que João, o apóstolo, disse na primeira epístola que o seu mandamento não nos é penoso? É prazeroso, é gostoso servir ao Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos e passou a habitar em nós. A terceira lição apresentada aqui, Paulo nos ensina que a fé em Jesus é o que nos sustenta enquanto vivemos na carne. Versículo 20, a parte B, vai dizer:
e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, talvez possa surgir alguma dúvida. Bom, se Cristo vive em mim, por que ainda peco? Se Cristo vive em mim, por que ainda há momentos difíceis na minha vida? Se Cristo vive em mim, por que então eu não obedeço a Deus 100%? Se Cristo vive em mim, por que ainda às vezes eu caio no pecado? E é dentro dessa possível dúvida que surja, porque ainda, segundo o próprio Paulo, em próprio Gálatas, na própria epístola, no capítulo 5, versículos 17, ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que ele está dizendo é justamente essa questão de que ainda há uma luta. Então, como eu vou manifestar e vou ser fiel em todo o tempo? É através da fé. Esta fé no sacrifício perfeito de Jesus. É por isso que ele foi crucificado com Jesus. É por isso que ele agora morreu para ele mesmo, morreu para o mundo, morreu para a lei. Ele deixou de fazer os seus esforços próprios para alcançar a salvação. E ele, então, quando morre, agora ele ressuscita e deixa Jesus viver na sua vida, porque ele tem convicção. E esta convicção é que, embora na carne possamos passar ainda por momentos de queda, não importa, sendo que o Senhor nos corrigirá, o Senhor nos conduzirá até o dia final. Ele vive pela fé, e aí a expressão aqui é maravilhosa, porque ele diz assim: pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo se entregou por mim. Bom, conhecendo a doutrina paulina, nós podemos ir para Romanos e ver que Paulo disse assim: ele morreu por mim quando eu era pecador. Ele morreu por mim quando eu era inimigo dele. Se ele morreu por mim quando eu era ainda inimigo, ele não me dará também a consumação? Pedro também tem a mesma ideia quando ele diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos regenerou para uma viva esperança. E ele fala sobre a grandeza e a perfeição da salvação. Quando chega então na 1 de Pedro 1:5, ele diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para o dia da salvação. Há uma convicção, e isto vem dado por Deus. A fé é obra graciosa de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai nos chamar a atenção dentro da questão da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então essa convicção, nessa transformação que me faz viver como um poema de Deus, que é o que está em Efésios 2:10, somos feituras, somos poemas de Deus. Isto que me faz viver esta fé, ela é dada pelo próprio Deus. E é mais, olha só, quando ele vai dizer aqui, o amor que nos foi concedido, ele é inexplicável. Olha o que ele diz na parte final: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só que coisa linda. Sabe, Pedro, talvez muito afoito, e dado a questão ali do calor do momento, quando Jesus é apanhado, quando ele é preso, interessante porque o discurso ali citado nos evangelhos é que quando ele diz assim: a quem buscais? A Jesus, eu sou, eles dão um passo para trás, caem, eles: não, estou aqui. Jesus não fugiu em momento algum daquele momento da prisão. Ele se deu, ele se entregou. Paulo fala isso aqui no versículo 20, mas ele já iniciou a saudação no versículo 4, falando sobre Jesus, terminando o 3.
de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o 4, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Este é o amor de Deus para conosco. Nós somos firmados nisso, é nisso que nós cremos. E esta fé dada por Deus e sustentada por Deus e desenvolvida pela nossa vida de adoração ao Senhor, isto nos garante então o viver nesta carne, enquanto na carne, viver pela fé. Todos aqui poderiam apontar pecado na minha vida suficiente para a minha condenação. Eu poderia com facilidade também apontar, porque nós somos bons para apontar pecados para a sua vida. Nós podemos fazer isto, mas só que enquanto estamos aqui, temos essas falhas. Mas acontece que nós vivemos na fé de um sacrifício perfeito e eficaz. Morremos com Cristo, vivemos para Deus, Ele vive em nós, e o viver aqui, nós vivemos pela fé. Por que pela fé? Porque ainda que regenerados, se Deus nos soltasse para que vivêssemos e desenvolvêssemos a nossa salvação sem a fé, sem a graça, nós cairíamos da salvação, nós perderíamos a salvação. A razão de, ainda que regenerados, ainda que salvos, ainda que trazidos para Deus através de Jesus, ainda que purificados dos nossos pecados, lembra que João disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ainda assim nós cairíamos da graça, nós sairíamos e cairíamos na condenação eterna. Vamos lembrar um pouquinho aqui lá de uma pregação de justiça, como diz Pedro, a arca de Noé. A palavra de Deus diz que a família de Noé achou graça diante de Deus. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Somente eles, de ser humano, foram salvos. O restante todo foi destruído no juízo de Deus do dilúvio. Mas perceberam que o pecado continuou? A maldade continuou? Porque nós não temos mérito nenhum. Como viver então nesta vida? Viver pela fé no sacrifício de Cristo, fundamentado no sacrifício de Cristo, para que alguém não pudesse chegar para Paulo e dizer o seguinte: como está falando que vive em Deus, mas se você peca? Ele diz, enquanto estou aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, que palavra doce, maravilhosa, gloriosa. Deus seja louvado, aleluia. Concluo então com as seguintes expressões: a graça de Deus nos faz declarados justos em Cristo Jesus. Nós não nos tornamos justos, mas somos declarados justos. Em segundo lugar, a graça de Deus nos transforma em manifestadores da glória e da obra de Cristo, ou da gloriosa obra de Cristo. Apesar de nós, vasos de barro, Deus manifesta a sua glória em nós. Terceiro, a graça nos habilita a viver nesta vida, enquanto vida na carne, viver com a convicção de que um dia, e não muito distante, a nossa salvação será consumada, apesar de nós, para a glória do Senhor. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Talvez você que está agora me assistindo, você tem vivido friamente. Talvez você tenha confiado nos seus próprios méritos, ou você tem vivido pensando que não há solução para você. Com seus méritos você não consegue, mas se você morrer com Cristo na cruz e viver para Deus,
a graça de Deus lhe será plena e você viverá como Cristo vivendo em você. E enquanto nesta terra, até mesmo quando por alguma razão você cair e pecar, ainda assim você não perderá sua salvação, porque você viverá pela fé no Filho de Deus, que lhe amou e que se entregou a si mesmo por você. E a todos que estão aqui da equipe de transmissão, que o Senhor seja louvado na sua vida, seja engrandecido na sua vida, seja conhecido por outros na sua vida. Que ao olharem para nós, possam ver algo diferente do caráter de Cristo Jesus na nossa vida e no nosso coração. Deus nos abençoe.